Oi, gente do oitavo ano. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta. Vamos continuar as nossas videoaulas. E hoje a gente vai fazer correção, tá bom? Deixa eu abrir aqui o nosso PowerPoint para que vocês consigam acompanhar comigo, tá bom? Então, só um minutinho. Aqui, aí, muito bem. Deixa eu puxar a carinha para cima, minha cara linda, maravilhosa. Enfim, pessoal, brincadeiras à parte, vamos lá. Então, aqui é mais uma aula de língua portuguesa para o oitavo ano, maravilhoso, lindo, vitaminado. E a nossa aula é número 9 e é a correção das atividades da aula 7. Tudo bem? Eu sou a professora Nina, maravilhosa, como sempre. Tudo bem, pessoal? Hoje eu tô que tô, né, gente? Ui. Vamos lá. Como eu sempre digo, né? Autoestima é tudo nessa vida, né, não, gente? Mas vamos lá, vamos lá. Bom, então nesta videoaula faremos a correção das atividades da apostila, página 60 a 65, caderno de atividades da 31 a 33, tá? Bom, o nosso assunto da aula da aula do dia da aula 7 foi crônica, tá bom? E aí vamos lá. Que acontecimento levou à escrita dessa crônica? Gente, antes da gente começar, deixa eu já abrir a página 63. Mas é que essas questões são correspondentes a crônica que tem na página 61, que é Perto e Longe do Poeta. É uma crônica do Afonso Romano de Santana, que ele diz o que aconteceu com ele quando ele era garoto, assim, adolescente, quase adulto, né, assim. E ele tinha como ídolo o nosso poeta maior da língua portuguesa, Carlos Drummond de Andrade, e ele encontrou. E o que aconteceu quando ele encontrou com o poeta, né, uma ou duas vezes, ele vai contando o que aconteceu. Tá? Então, é correspondente a essa crônica sobre o encontro desse nosso cronista com o Carlos Drummond de Andrade. Então, vamos lá. Que acontecimento levou à escrita dessa crônica? Por que o autor teve esse ensejo, essa vontade de escrever sobre esse fato que já tinha acontecido há muitos anos atrás? A morte de Carlos Drummond de Andrade. Isso motivou, mexeu com algumas lembranças antigas que ele tinha, e aí ele resolveu escrever. 2. O que havia em comum entre Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade? Nesse aspecto, né? Dois poetas absolutamente reconhecidos, prestigiados e amados por quem gosta de poesia, né? O Manuel Bandeira, um pouco mais, ele já era mais conhecido, não famoso, inclusive, né? Reconhecido e tal, quando Carlos Drummond de Andrade ainda estava, ele já começava assim, mas ele ainda não era considerado um dos maiores autores como ele é hoje, né? E na época era o Manuel Bandeira que batia todos os recordes assim de aceitação, de fama, etc. Então, qual é a resposta da 2? É que ambos eram poetas já reconhecidos, tá bom? 3. Na época em que o cronista conheceu Drummond, como Manuel Bandeira era visto, tá? Então, todas essas informações a gente tem lá na crônica, tá? Então, pelas pessoas no modo geral, o que viam, né? Ele era o poeta mais celebrado, mais famoso, mais aclamado do país, tá bom? Como ele era visto pelo próprio Drummond de Andrade, ó, ele o louvava em prosa e verso, isto é, admirava-o. Ele falava abertamente para todo mundo que o ídolo dele, Carlos Drummond de Andrade, era Manuel Bandeira. E pelo cronista, esse autor aqui, que é o nosso Afonso Romano de Santana. Ele achava que Drummond era mais importante, melhor do que Manuel Bandeira. Gente, desculpa, mas eu também acho, tá? Mas, enfim, Manuel Bandeira tem coisas maravilhosas, assim, mas eu ainda gosto também do Carlos Drummond de Andrade. Então, para o cronista, Carlos Drummond de Andrade era maior e melhor do que Manuel Bandeira, tá bom? Continuando, então, releia esses trechos. Era uma maneira adolescente e estouvada de declarar amor. Ele sorriu desconversando porque nunca soube o que fazer quando lhe mostravam o afeto à flor da pele. Agora leia o significado destas palavras. Estouvado, aquele que age irrefletidamente, sem pensar, com imprudência. Desconversar, tentar mudar de conversa, fugir do assunto. Beleza? E aí aqui, contextualize explicando por que o cronista julgou estouvada a própria atitude e por que o poeta desconversou. Por que ele foi lá falar com o Drummond? Por que ele mesmo depois falou, nossa,
Acho que eu fiz um negócio que eu não devia. É isso aí, tá bom? Então, olha, deixa eu até pegar aqui, ó. Minha apostila. Tá assim, ó. Porque ele colocou Drummond em uma situação constrangedora, já que fez uma comparação com outro poeta que era reconhecido como o melhor da época. Imagina, né? Todo mundo acha que Manuel Bandeira é o melhor. Aí, de repente, chega alguém e fala para o Carlos Drummond de, não, eu acho você, Drummond, melhor do que o Bandeira. Ele ficou constrangido. E o Carlos Drummond de Andrade, gente, era extremamente tímido, tá? Na vida normal dele, era extremamente tímido. Por isso, Drummond foi obrigado a desconversar, ele ficou sem graça. Se ele falasse, você acha? Eu também acho que eu sou melhor. Ele não ia falar isso, né? Até pela timidez, tá bom? Ele é obrigado a desconversar, isto é, mudar de assunto, já que não sabia lidar com demonstração de afetos. Qualquer pessoa que chegasse, você é maravilhoso, ele ia ficar encabulado, não ia saber como dar prosseguimento à conversa e ia mudar de assunto, tá? É isso, beleza? Então vamos continuar. Página 63. Releia um trecho da crônica e responda a questão. Lembro vagamente de algumas frases e sugestões. Que tipo de sugestões o poeta pode ter feito para o cronista? Olha, ele pediu opinião, então, assim, como você escreve e tal, e eu acho que é isso que o Carlos Drummond de Andrade acabou falando para o rapaz, que era um rapaz ainda, né? Então, ó, que tipo de sugestões ele poderia ter falado, né, pelo contexto aí da crônica? Para o cronista melhorar os poemas, né, já que ele havia mandado alguns, né? Esse nosso autor aqui da crônica, ele também escrevia poesia, então ele tinha mandado poesias para o Drummond, para ele dizer, olha aí, tá bom, né? Para ele dizer, né? Acha que eu devo continuar escrevendo, tenho futuro, essas coisas, né? E aí, provavelmente, né, pelo contexto da conversa, é sobre isso que eles falaram. Que tipo de sugestões o Drummond pode ter falado para ele melhorar a escrita dele com relação à poesia? Exatamente o que ele falou, a gente não tem muito como saber, certo? É isso aí. Então, página 64. Que informação anterior, esse é o exercício 6, tá? Que informação anterior do texto explica o sentido da palavra isto na segunda frase do quarto parágrafo. Isto explica uma cena quase absurda acontecida entre nós dois, tá? Que ele quer dizer, o que ele está se referindo quando ele fala isto, tá bom? Então, ó, o cronista se julgou com permissão para incomodá-lo, mas discretamente, de quando em quando, o mínimo possível. Ou seja, o Drummond deu atenção para ele uma vez, e aí ele já se achou autorizado a de vez em quando ir lá conversar com o Drummond, sabe? Tipo, bater um papo, e aí já somos íntimos, assim, né? Ele já se deu essa liberdade, vamos dizer assim. Praticando aquilo que o poeta recomendava, um distanciamento e uma proximidade relativos. Ou seja, você chega aí mais discretamente, sabe? Não é aquele que chega assim, e aí, meu filho, e aí, Drummond? Não, tinha que ser uma coisa discreta, porque o próprio Drummond era discreto e tímido, tá? 7. Leia a frase a seguir e responda as questões. Vem e entra naquela angustiante caixa de madeira. O que é essa caixa de madeira? Olha, aqui o cronista se refere com a expressão caixa de madeira. Gente, é o elevador, porque nessa época os elevadores eram antigos, os prédios antigos, né? Se alguém de vocês já entrou em algum prédio desses bem antigos, no centro da cidade aqui, a gente ainda tem alguns no centro de São Paulo. Era até chamado elevador pantográfico, se eu não estiver enganada. Então, a porta do elevador, ela não fechava igual fecha hoje, uma caixa de aço, né? Ela era uma grade, então você abria e fechava, era como uma gradinha, então você ia vendo tudo ali, né? E era de madeira, tá? Depois, por que ele usa adjetivo angustiante para a caixa de madeira? Porque ele antecipa os momentos que ia passar no elevador junto ao poeta que não o viu. Ele foi para falar com o poeta, mas o poeta passou por ele como se não tivesse visto. É possível que ele não viu mesmo, né? E aí ele ficou sem graça de abordar o Carlos Drummond. Ele tinha ido lá para isso, né? Aí ele entraram no elevador junto. Ele falou: agora, falo ou não falo que sou eu? Oi, Drummond, como é que vai? Lembra de mim? Ficou naquela situação, né? Por isso que é uma situação angustiante. Ele pensou, nós vamos entrar nessa caixa de madeira pequena, vai ser uma angústia ficar ali querendo falar com ele, falo ou não falo, né? Enfim. Então, ó,
antecipando, né, prevendo, né, antecipa os momentos que iria passar no elevador junto ao poeta, que não ouviu. Atribuiu a angústia ao elevador, mas é ele que está sentindo essa angústia toda ali, tá? Angustiante caixa de madeira, não, é a sensação que ele ia ter dentro da caixa de madeira, certo? Olha, página 64, então, exercício 8. Observe a seguinte repetição, que culmina com a comparação entre o prédio do Ministério da Educação, MEC, e o Empire State Building, em Nova York. Nossa, não sei se a pronúncia está correta, a Jéssica que me desculpe se estiver errado. É um prédio de 102 andares. Explique por que ele acontece. Então, olha lá. E o elevador subia. Subia e nenhum dos dois denunciava a presença do outro. Ou seja, o Drummond estava lá na dele, sabia que tinha uma pessoa ali, mas ele nem olhou, e o menino fingindo que não estava vendo o Carlos Drummond ali também. E o elevador subia, não parava em nenhum lugar. E o elevador subindo. Bom, o que é isso aqui para a gente começar? Gente, é um tempo psicológico. Vocês acham que o elevador, mesmo antigo, ia levar tanto tempo assim para subir? Não, né? Acontece que a angústia, essa sensação, sabe, de estar ali do lado do seu ídolo. O seu ídolo não te viu, você foi lá para falar com ele. Ele foi tendo uma sensação de angústia tão grande que parecia que o elevador subindo não chegava nunca no andar que eles queriam ir. Isso é o tempo psicológico, tá? Não é o tempo real, tudo bem? Então tá. Por que ele fala isso? Porque a sensação é desagradável, é de angústia, é de constrangimento, né? De vergonha por estar ali naquela situação. Tá? Então, o que está falando aqui? Por que ele está falando assim, comparação entre o prédio do Ministério da Educação, que é onde está acontecendo esses fatos, e o Empire State Building. Porque, é Nova York, esse prédio tem 102 andares. Aqui, o prédio do Ministério da Educação, obviamente que não tinha tudo isso, gente. A gente não tem nenhum prédio no Brasil que tem mais de 100 andares, 100 e poucos andares, né? É a sensação do elevador subindo e não chegava nunca naqueles dois ali dentro daquela caixa de madeira, seria a mesma sensação de tempo prolongado, que levou muito tempo para subir, de você subindo no elevador desse prédio de 102 andares. É isso a comparação que ele faz, tá? Porque é tempo psicológico, vamos lembrar disso, tá bom, pessoal? B, vamos lá, correção ainda da página 64, exercício 9. É possível dizer que o poeta se deu conta de que havia outra pessoa no elevador? Olha, ele pode ter se dado conta, assim, ele sabia que tinha alguém ali, mas sabe aquela sensação de você nem dar importância, não é porque ele era metido, nada disso, era extremamente tímido. É aquelas pessoas que a gente chama ensimesmado, ele fica tanto ali. É que nem o pessoal hoje em dia andando com o celular na mão, que não olha nem pro lado. É isso, só que neste caso, o Carlos Drummond não tinha celular nenhum. Era ele com ele mesmo. Ele era uma pessoa extremamente culta. E assim, o tempo mental dele ficava lá o tempo todo pensando em coisas e tal. E aí ele estava tão concentrado nele mesmo que ele não viu ninguém, inclusive o rapaz, tá? Então, é possível dizer que o poeta se deu conta de que havia outra pessoa no elevador? Olha, não dá para dizer que ele se deu conta, não. Então, a gente pode dizer que não, né? Porque ele entrou no elevador, primeiro, não é para justificar com trechos do texto, então você coloca que ele entrou no elevador com os olhos no chão, aí você coloca entre aspas, porque você está transcrevendo, tá? Com os olhos no chão, cabisbaixo, meditativo, voltado para as suas montanhas interiores. O que é montanha interior aí, gente? Talvez uma analogia ao fato de Carlos Drummond de Andrade ser mineiro. E em Minas tem umas montanhas, né? O estado inteiro de Minas tem muita montanha, que é coisa linda, assim. Então, é como se ele estivesse ainda com a mente voltada lá para aquelas montanhas de Minas Gerais, tá bom? E assim permaneceu o tempo todo. Então, o tempo todo que o elevador subia, ele lá com os olhos no chão, como se estivesse pensando com ele mesmo, assim. Aliás, não é de se estranhar se a gente fizer a comparação com o pessoal do celular, porque faz a mesma coisa, tá? 10. Que solução o cronista encontrou para falar com o poeta? Ele não falou. Aí que tá. Ele achou uma solução? Não. Ele ficou tão encabulado, tão constrangido, que ele subiu e desceu de novo. Ele não conseguiu falar com o Drummond. E aí ele voltou para Minas Gerais sem falar com o poeta. É isso, tá? 11. Embora cenas como essa do elevador tenham se repetido em outros encontros casuais, essa situação não aconteceu uma vez só.
O poeta também surpreendia com atitudes diferentes. Transcreva do texto uma dessas situações. Então, vamos lá. Há 2 exemplos aí, tá? Primeiro, o primeiro exemplo você coloca também entre aspas, tá? Que você vai tirar do texto. Outra vez nos encontramos na rua e como eu vinha sofrendo como um cão danado do mal de amor, me fez enormes confidências sobre sua juventude amorosa. Ó, da outra vez ele nem notou o rapaz. Dessa vez até conselho ele deu, então ele mudou de atitude, tá bom? O segundo exemplo. Outra vez apareceu em casa com um presente, me assustando e me encantando a mim e a Marina. Ou seja, eles tinham ficado amigos de alguma certa maneira, conhecidos pelo menos, e eles sabiam onde o cronista morava. Já pensou você abrir a porta e dar de cara com Carlos Drummond de Andrade ali? É como se hoje você abrisse a porta para quem gosta de sertanejo, sei lá, Luan Santana, ou para quem gosta de funk, dar de cara com a Anitta, e assim por diante, né? E aí o outro texto fala assim, outra vez apareceu em casa com um presente, me assustando e encantando a minha Marina. A Marina, com certeza, é a esposa do cronista. Tudo bem, pessoal? Ai, esses autores maravilhosos, né? Vamos lá, 12, da página 65. Transcreva o título da crônica e atribua 2 sentidos distintos a ele. Esta crônica apresenta, olha lá, hein? Quais são... desculpa... Transcreva o título da crônica e atribua 2 sentidos distintos para ele, é uma resposta pessoal de vocês, tá? Vocês é que tem que pensar aí, tá bom? Mas olha, se a gente for pensar, vamos lá. Qual que é o título da crônica? Deixa eu voltar aqui. Perto e longe do poeta. O que a gente quer dizer? Aqui, ó. Primeiro, o poeta era uma pessoa que poderia estar perto fisicamente e longe, já que muitas vezes ficava voltado para si mesmo sem perceber quem estava perto. Então, assim, perto e longe, quer dizer, você pode estar perto fisicamente, mas a pessoa está com a cabeça no mundo da lua. Então, está longe de você mentalmente, tá? E a segunda, o poeta morreu, mas a sua obra permanece. Portanto, seus admiradores continuam longe e perto dele. Lembra que essa crônica foi escrita na morte do poeta, né? Quando ele morreu, esse rapaz, então, se lembrou de todas essas situações que viveu com o poeta. E, gente, muito legal a gente ver que as pessoas são humanas, né? Os poetas, os autores, os próprios ídolos de hoje em dia, que são ídolos de televisão, cantores, atores, etc. São pessoas como outras qualquer, né? Quaisquer. Beleza, pessoal. Bom, terminamos a nossa correção aqui por hoje. Eu espero que vocês realmente tenham feito tudo. Crônica é um assunto bastante legal, tem muita crônica linda, muito interessante para a gente trabalhar. Eu ainda colocarei algumas crônicas lá, 1 ou 2, pelo menos, para vocês lerem. E realizar atividades, né, que eu acho que vale a pena. E é isso. E mais uma coisa, como eu sempre falo, pessoal, precisou de mim, manda uma mensagem. Se puder ajudar, eu ajudo naquele momento. Caso não puder naquele momento, eu aviso para vocês, olha, agora não dá, pode ser depois. E aí vocês não vão ficar chateados comigo e a gente se consegue resolver o seu problema depois, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui. Beijinhos, tchau, tchau.